Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, nada me falta. Eu tenho esperança, tenho tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta. Tudo que nós temos está em Jesus. Tudo que nós temos está em Jesus. E tudo que Jesus tem para você está aqui dentro. Está aqui dentro. Tudo que você precisa está em Jesus. Se encontra em Jesus. É dele, é por ele, é para ele. Nada mais falta. Quando você aprendeu o Salmo 23, que diz: o Senhor é o pastor da nossa vida e nada nós vamos ter falta, é justamente isso. Jesus é tudo que nós precisamos. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Nada nos falta. Nada me falta. Eu tenho esperança. Tenho esperança. Eu tenho tesouro. Eu tenho Jesus. Nada me falta. Você seja preenchido hoje nessa noite. Eu espero que você seja preenchido pela única vida que pode preencher a nossa vida. Existe um vazio na sua vida do tamanho de Deus. Tudo que você colocou até hoje, que não é Deus, não supre a necessidade da sua vida. Não preenche o vazio do seu ser. E Deus não está interessado em encher prédios. Ele quer encher corações. Amém. Consequentemente, quanto mais pessoas reconhecerem o amor de Deus, mais prédios serão cheios. Mas o interesse de Deus é preencher o seu coração. O vazio dentro do seu coração. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11. Certamente, de alguma forma, algum dia você já ouviu uma mensagem dessa. Um versículo desse sendo dito para você. Mateus 11, versículo 29. Nós vamos ler o 28 ao 30, mas nós vamos nos deter no 29. Aí eu percebi que a Bíblia do pastor é igual a versão que a gente está usando lá em Instância. É a NAA. E ela é de fácil assimilação e fiel às escrituras, aos originais. E eu gostaria de ler com todos aqueles que possuem essa versão para a gente ler organizado. Vamos ler juntos? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Aleluia. O jugo de Cristo. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. O jugo de Cristo. No versículo 29 existe uma ordem. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Nós do Nordeste sabemos muito bem o que é um jugo. Jugo é uma palavra bonita na Bíblia, mas pra gente que é do Nordeste, a gente cresceu vendo cangaia.
Eu vi gente sorrindo, acho que já passearam na cangaia de um animal. Cangaia! Não é isso? Menino, pegar a cangaia. E aí vai lá no celeiro e pega a cangaia. Então o que Jesus está dizendo aqui para nós de Sergipe, do Nordeste, é: tomem sobre vocês a minha cangaia. Nunca pensei nisso, pastor, mas é desse jeito. Só que eu quero que você perceba em que momento essa cangaia é dada, esse jugo é dado a você. Primeiro, versículo 28, há um convite, é o mais gracioso convite de Jesus Cristo: venham a mim, venham a mim. A gente aqui do Nordeste é: chegue, né? Chegue, menino, venha, chegue, a vir, se achegue. Quando ele é do sul, não sabe onde do céu chegue, mas sabe, venha, chegue, a vir, não demore não. O que Jesus está dizendo aqui para aqueles que estavam ouvindo com um cansaço nas suas almas é: chegue, eu quero que vocês venham, caminhem até mim, andem até mim, venham. É o convite mais gracioso que Jesus fez: venham a mim. E ele faz esse convite e depois uma promessa: eu aliviarei vocês, eu vou dar descanso para vocês, venham porque eu sou o descanso de vocês. Uma promessa que peculiarmente se ajusta à necessidade de toda a natureza do homem. Hoje é sábado e eu tenho certeza que você está aqui não porque você descansou muito a semana toda. Talvez você, quando se arrumou para chegar aqui, teve gente que chegou aqui junto com a gente bem cedinho. Quando você se arrumou para chegar aqui, você, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. E é justamente isso que Jesus fala aqui para aqueles que estavam ouvindo. Todos os que estavam ouvindo esse chamado tomaram a consciência de que ele estava falando profundamente a carência das pessoas. Cansaço. Quem não sabe disso? Até Gustavo, que é pequenininho, já cansa. Ele chegou no colo de Jane ali e desmaiou rapidinho. Cansaço. O convite do Senhor Jesus apela para aqueles que estão em qualquer tipo de sofrimento, que estão sobrecarregados com uma cangaia, com um fardo muito pesado, talvez de preocupação, talvez de ansiedade, oprimidos. São os oprimidos por quaisquer problemas. Venham a mim. E ele fala mais especificamente aqueles que estão enfraquecidos, que foram enfraquecidos por causa dos ataques, que foram enfraquecidos e oprimidos por causa dos ataques do pecado. Há muitas lutas na nossa vida e uma delas é contra o pecado. E quando Cristo diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele está nos mostrando o contraste do jugo dele para o nosso jugo, para o fardo que ele tem para oferecer para você. E o nosso jugo, o dele não é o fardo do pecado, o nosso é. O que pesa sobre nós? De que se queixa o homem? Queixa-se dos seus pecados. O que pesa sobre nós são os nossos pecados. E Jesus vem e mostra: olha, eu quero mostrar para vocês a diferença entre o fardo de vocês e o meu fardo. O fardo de vocês oprime, o meu alivia. Ele vê os homens presos pela culpa do pecado, labutando diariamente contra a tirania do jugo. E ele veio para destruir tanto o jugo quanto o fardo. Eu vim para destituir o jugo e destruir o fardo. Ele veio para tirar o peso da consciência. Ele veio para quebrar todo o grilhão. Ele veio colocar em liberdade os cativos. E por essa razão ele pronuncia essas palavras graciosas: venham a mim. Venham a mim. É desse modo que você vai receber descanso. Venham a mim. Você pode tirar férias, mas você não vai descansar. Venham a mim. Eu tenho descanso para vocês. Se o fardo dos pecadores aponta para a carga dos pecados cometidos, e é uma carga que vai aumentando quando a gente não se desvia desse caminho. Quanto mais tempo nós passarmos no caminho do pecado, mais pesados nós iremos ficar. O jugo vai apontar para o poder do domínio, daquele que domina sobre o pecado. E quanto mais nós caminhamos, mais ele ganha força. Quanto mais nós caminhamos submetidos a ele, mais pesado ele fica, mais frustrante ele é. E o descanso vem como um senso de libertação para ambos. Descanso
Essa é a bênção que Cristo confere àqueles que o buscam. Venham a mim, me busquem. Vocês vão encontrar o descanso que vocês estão precisando. E isso é salvação. Salvação é um presente. Isso é salvação, mas isso não é tudo. Não é tudo que Ele tem a conceder para nós. Salvação é o primeiro, é a primeira ação de Jesus sobre a nossa vida. Mas Ele atende primeiramente a necessidade também do pecador. Descanso. Agora, Jesus diz, agora, tomem sobre vocês o meu jugo, agora. E quando Ele faz esse convite, Ele supõe que está tudo resolvido. E é verdade. Se você toma o jugo de Jesus, está tudo resolvido. Nós vamos ficar pensando assim: como é que o meu pecado pode ser perdoado? Olha, Jesus está lhe convidando. Venha a mim. Se você vai a Ele agora, está tudo resolvido agora. Ele não vai lhe perdoar, Ele lhe perdoa agora. Agora. Mas, pastor, a minha consciência não descansa. Consciência, vá até Jesus agora. Tudo isso é resolvido. Talvez agora a pergunta deve ser reconfigurada. Ao invés de você se preocupar como seus pecados vão ser perdoados, porque Jesus já o faz, a partir do momento que você vai a Ele, talvez você deva começar a perguntar: como é que eu vou glorificar a Deus no meu caminhar? A partir de agora, como é que eu vou glorificar a Deus no meu falar? Como é que eu posso viver para o seu louvor? Como é que eu ando no caminho da obediência que Ele me chamou? Como é que eu permaneço? Nas palavras que se seguem após o convite, se encontra essa resposta para a inquirição da nossa alma. E agora, como é que você é perdoado? Mude a pergunta: o que é que eu faço agora, já que Ele me salvou? O que é que eu faço a partir desse momento que eu conheço Jesus? Ele chama você para tomar o jugo dele. Venham a mim, descansem, e a partir de agora, tomem o jugo. É essa a ação que você deve praticar. Tome o jugo. Que jugo é esse? O que é o jugo de Jesus? Jesus estava submetido ao jugo do seu Pai, voluntariamente. Ele não estava simplesmente respondendo a uma ordem. Jesus se entrega, se submete. Ele se submete ao jugo de Deus. E Ele nos dá um exemplo para ser seguido. E nessa noite eu trouxe 3 formas de você entender o jugo que Jesus quer que você tome. Que jugo é esse, pastor? Eu não estou entendendo. Que cangaia é essa? Que peso é esse? Em primeiro lugar, o jugo de Cristo é a sua vontade. O jugo de Cristo é a vontade de Cristo. O jugo de Cristo é a vontade de Cristo. A salvação pode ser vista como uma série de aceitações. Você vai aceitando. Nós recebemos o perdão de Deus e o recebemos. Nós aceitamos a sua justiça, nós aceitamos o seu descanso, mas nós não podemos esquecer, nós também temos que aceitar a sua vontade. A vontade de Deus, a vontade de Jesus. O seu perdão toma o lugar da nossa culpa. O que era pesado de culpa, o perdão suaviza, alivia. A sua justiça toma o lugar dos nossos supostos méritos. Talvez você chegou até aqui achando que você só consegue receber Jesus porque você é uma boa pessoa. Quero dizer para você que não existe beleza em você. Eu não estou lhe chamando de feio, é a Bíblia que diz. Tudo em nós não chama a atenção de Jesus. Não é porque você usa cosméticos que você chama a atenção de Jesus Cristo. Não há beleza, não há atração. Então a justiça dele vem substituir os nossos supostos méritos. O descanso dele vem substituir a nossa miséria. E a vontade dele toma o lugar das nossas intenções egocêntricas. Ah, como nós sabemos ser egoístas. Ah, como nós sabemos desejar a nossa vontade e trabalhar a qualquer custo para ter. Somos sagazes, nós temos que considerar agora. Não o que escolhemos, mas o que Deus quer. O que Jesus escolheu para mim. O livro de Colossenses, o capítulo 1, versículo 9, há uma descrição do que Deus quer para nós. E ele diz que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus.
Não sei se você gravou, vamos dizer juntos. Transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Da vontade de quem? De Deus. Não a sua. Mas nós somos cheios de vontade. Nós somos muito arrumadinhos. É bem provável que nós, como filhos de Deus, infelizmente, venhamos a falhar a viver a vontade de Deus, porque nós somos cheios de vontades. Nós somos um poço de vontade. Pastor, por que o senhor veio com essa camisa assim não comprida hoje? Por causa da vontade. Por causa da vontade. A minha vontade foi vir sem manga. Era para vir de terno? Não, a minha vontade não era essa. Mas o terno está no carro. Eu perguntei ao pastor e o pastor deixou eu não vestir o terno. Porque eu estaria derretendo aqui. Deus sabe. Deus é misericordioso. A minha vontade e Deus é aquele que pode sim visitar os nossos desejos. Ele disse, olha, agrade-se do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas a vontade dele é que deve ser feita. A vontade dele. Nós somos muito frágeis e falhamos nisso. Nós até podemos desejar os dons, as bênçãos de Deus, mas tudo isso é para a gente conseguir realizar os nossos planos, os nossos projetos. Nada disso, não dá. Aqui é o nome dos visitantes. Só para a gente exemplificar, não tem nada a ver com vocês, mas sabe aquele planozinho que você tem para apresentar para o Senhor? Eu vou apresentar essa lista para o Senhor aqui. Ele vai achar sublime, lógico que ele vai fazer. Olha, Jesus diz assim, Deus diz assim, eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito. Aqui são seus planos. Jesus diz assim em sua palavra, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Os meus pensamentos, diz Deus, são maiores do que os seus. Esses são seus. Olha, irmãos, as favas com os nossos pensamentos a respeito de alguma coisa. O que deve prevalecer é a vontade de Deus. E onde você alcança a vontade de Deus? Através da sua palavra. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo é vontade. Já que eu chamei vocês, estou dando descanso a vocês, chegou a hora de vocês me obedecerem. Não é o que vocês querem. Não. Mas Senhor, eu acho... Não estou preocupado com o que você acha. Eu não tenho compromisso com o que você acha. O Senhor é muito educado, mas Ele é justo. E é o que Ele diz na sua palavra. É a minha vontade que deve ser feita. Nós precisamos colocar de lado os nossos planos e buscar primeiramente a vontade do Senhor. A vontade de Deus. E aí nós teremos o benefício de, além dos méritos de Jesus para nos justificar, além do poder de Jesus para nos guardar, para nos sustentar, nós também teremos a sabedoria dele para guiar a nossa vida. Eu tenho certeza que você já está cansado de bater cabeça. É terrível. Dente hoje custa caro. Pare de ser guiado pelos seus próprios desejos. O final é, no mínimo, quebrar os seus dentes. Não dá certo. Eu já tentei. Não dá certo. É um terror. Em segundo lugar, o jugo do Senhor também significa o seu governo. Nós estamos num período de eleições. E muita gente tem confundido o governo de Deus com o governo dessa terra. O governo de Deus é um governo de outro mundo. Nós somos cidadãos de dois reinos. O reino dos céus e o reino da terra. Estamos aqui. É por isso que a gente vota. Porque nós somos ainda cidadãos dessa terra. Mas a nossa pátria não é essa terra. Existe um governo e esse governo está sobre todos os seus governos. Quando Jesus faz um convite, depois de chamar você a ir a Ele e descansar, Ele diz, tome sobre vocês o meu governo agora. E a gente canta assim, liberdade está nesse lugar. E é muito legal, é verdade. Liberdade em Cristo não significa estar fora de um controle. Não significa estar desgovernado. A realidade é que Cristo nos liberta do pecado e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Estávamos no reino do pecado. E Ele nos liberta do pecado, mas nos deposita no reino. Ele não deixa você alavantu, anarriê.
Você não é dono do seu nariz. Você não é dona do seu corpo. Não são seu corpo, suas regras. Não é assim. Não é desse jeito. Não é. Você tira, ele lhe tira do governo do pecado e deposita você no governo do Filho. Por isso que Jesus diz: venham a mim, eu vou dar descanso, mas vocês precisam tomar o meu governo sobre vocês. Cristo nos liberta, mas nos transporta para o reino da graça. É outro reino. Nós somos chamados para o seu reino. E o pecado não vai ter mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. Aleluia. Mas estamos debaixo da graça. Da graça. Algumas pessoas há algum tempo ficavam assim: olha, o irmão caiu da graça. Não se cai da graça, irmãos. Se cai na graça. Porque se você caísse da graça, não retornava mais nunca. Quando você cai, cai na graça. A graça lhe alcança, a graça lhe sustenta, a graça lhe separa, a graça lhe santifica. A graça é assim. Então a graça está sobre você e essa graça vai governar a sua vida. O governo dele é o governo da graça. Você está sob a autoridade de Cristo e a libertação do poder do pecado é encontrada estando sob o poder de Cristo. Agora você não é mais um escravo do pecado, você é um escravo de Cristo. Por amor. Quem quer ir embora? Quem quer ir embora desse amor? Quem quer ir embora dessa escravidão, que é uma liberdade para nós? Quem quer ir embora? Nós somos servos, irmãos. Somos servos. Eu tenho uma filhinha chamada Carolina, ela tem 9 meses. E aí as pessoas chegam para ela e dizem assim: princesinha, serva. Minha filha é serva, chama de serva. Porque o brilho desse mundo, a glória que ele tem é muito avassalador. É melhor ela se conscientizar de que nesse mundo ela é serva. Ah, princesa é serva. Ah, pastor, mas ela é a serva. Chama de serva porque está cruel. Esse mundo está cruel. Daqui a pouco a menina vai deixar para uma princesa e vai querer fazer a vontade dela. Não, vai ser a vontade de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Vai ser serva. Quando a gente estiver reinando, tudo bem. Aí você vai ser rei e rainha na glória. Mas aqui nós somos servos. Servos. Um detalhe isso. Às vezes eu cheguei com Jane numa loja e tinha uma gestante e a gente perguntou: é menina ou menina? E ela respondeu: é um príncipe. Esse bicho. Mais um príncipe nascendo nesse mundo. Chega! E a gente riu, mas depois a gente comentou: Senhor, não nasce mais homem e mulher, nasce príncipe e princesa. Não, irmãozinho. Oh, se Deus lhe chama para ir até Ele, é para você ser um servo. Amém. E servo é uma palavra bonita para escravo. Eu vim aqui dizer a verdade para você. Aleluia. Você é um escravo da liberdade que você tem em Jesus. E você se apega cada dia mais a essa liberdade. O melhor caminho para a gente permanecer livre do domínio do pecado é justamente estar sob o controle de Cristo. Eu mando na minha vida. Manda não, nego. Não manda. Você faz o que o Senhor quer. Jó, foi perguntado a Jó: se Deus recolhe a mão, não tem nada, você não come nada. Se Ele tira o fôlego, você morre. O jugo é o governo. Receba esse governo hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pare de querer governar a sua vida. Você não tem regra para a sua vida. As regras da sua vida se encontram na palavra do Senhor. Em terceiro e último lugar, vocês pensavam que eu ia para a meia-noite? Não vou para a meia-noite hoje. Seu jugo significa a sua disciplina. Agora é hora dos irmãos começarem a dizer: ai, o seu jugo é a sua disciplina. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo é disciplina. Nós estamos sob a correção do Senhor. Ele tem todo o direito de nos corrigir. O que é que Deus está fazendo comigo? Corrigindo. Por que comigo? Porque você é filho. O pai que não corrige o filho é louco, desajuizado, tolo.
Nós estamos debaixo da instrução do Senhor, assim também como da sua proteção. Disciplina e proteção. Nós estamos em uma escola, irmãos. Deus nos matriculou em uma escola e nessa escola cada um vai ter que aprender as suas lições. Não tem como eu viver a lição que é sua. Não dá. Jesus foi um aluno exímio, sim. E a Bíblia diz em Hebreus 5:8 que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas Jesus, ele não pode aprender por você. É você quem vai ter que aprender. É você quem vai viver. O jugo que Deus tem para você é suave, mas existe uma disciplina. E aqui novamente nós temos que segui-lo como exemplo. Nós temos que tomar o seu jugo. O salmista disse no Salmo 18:35: a tua mão direita me susteve depois de ter pecado. A sua clemência me engrandeceu, me levantou. Me levantou. É esse o Deus que nós servimos. Clemente e benigno. Ele nos disciplina para nos levantar e não para nos derrubar. E não para nos deixar prostrados. Ele nos levanta. Mas se o jugo, pastor, se o jugo do Senhor está incluído na sua vontade, no seu governo, na sua correção, como é que a gente toma esse jugo? Como é que a gente toma? Nós podemos ver isso muito claramente na vida de Jesus Cristo. Tudo que ele viveu como um ato voluntário. Você não pode ser obrigado a tomar esse jugo. Mariana? É? Mariana? E ela? Mariana, porque eu coloco que é o nome dela. Mariana, não tem como você ser obrigado a receber o jugo de Jesus. Ninguém pode fazer isso por você. Tem que ser um ato voluntário. Não tem como você receber. Eu joguei o nome dos visitantes, agora eu não sei mais. Eu lembro que tem um Diego. Tem Leonardo. Nunca mais eu rabo o nome da Cristina, não tem como você tomar o jugo do Senhor. Obrigado, não dá para ser desse jeito. Tem que ser voluntário. Você tem que, se quiser, receber esse jugo. Olha, eu quero só lhe confessar de alguém que tem caminhado um tempo já sobre esse jugo. Vale a pena. Amém. Aleluia. Vale a pena. Mas não é algo forçado. Não tem como empurrar um jugo sobre você. Os homens fazem isso. Deus não faz isso. Deus não vai fazer isso. A conversão vai levar você consequentemente à consagração. Primeiro você recebe. Aleluia por isso. É um coração vazio recebendo a inefável graça. Aleluia por isso. Mas depois vem a dedicação. É agora a nossa hora de nós nos dedicarmos a nos apresentando integralmente. Deus não quer pedaço de você. Deus não quer dias de você. Deus não quer, eu vi a placa ali, terça noite, quinta noite e domingo. Ele não quer isso de você. Ele quer você todo. Ou ele tem tudo, ou ele não quer nada. Integralmente. Isso é jugo. Isso é receber o jugo. Eu estava de férias esses dias e os irmãos continuavam ligando para mim. E eu disse, meu Deus, eu estou de férias. Mas o que eu vou fazer? Chega, pastor, meu Deus, eu estou de férias. Pastor Walter, avise que eu estou de férias. Chega, o que eu posso fazer? O que é que eu posso? Vou viajar, não tenho dinheiro para viajar. Eu vou ter que ficar aqui. E vou ajudar, e vou servir. O que é que eu posso fazer? Irmãos, é desse jeito. É desse jeito. Dedicação, viver integralmente, se render a esse sacrifício vivo que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Ah, mas como nós vacilamos quando chega a hora de dar esse passo. Dedicar ao Senhor tudo é bonito, a gente diz assim, entreguei a Jesus. Mas é uma entrega tão medíocre que daqui a pouco a gente está querendo resolver o que a gente entregou. Não foi uma entrega, foi uma brincadeira. Então, Jesus não faz isso conosco, Ele quer que você entregue por inteiro. É uma entrega sem volta. Não tem como voltar. Quando você entrega, acabou. Não tem mais como resgatar. É tudo dele. Nós temos medo de nos entregar irreversivelmente ao Senhor Jesus.
Mas Ele é confiável, Ele já mostrou se você olhar para trás. E se você for muito nobre, você vai reconhecer, seu Leonardo, que toda a vida do Senhor para trás, aquilo tudo que o Senhor pensava que ia morrer e não morreu, passou pela Covid, chegou até aqui, por esse período de pandemia, e foi o Senhor que lhe trouxe até aqui. Não tem como você negar isso. É uma entrega sem volta, e é a melhor entrega que você pode fazer. É a melhor entrega que você pode fazer, porque você vai se entregar àquele que criou você. Ele sabe de tudo. Ele sabe até daquilo que você não quer que ninguém saiba. E Ele justamente quer tratar bem aí. E aí você vai dizer, ai, Ele disse, eu estou tratando. É melhor você cair nas mãos de Deus do que nas mãos do inimigo. Perguntaram a Davi, quer o quê? O Senhor pegando você para dar um trato? Ou os seus inimigos? Aí Davi disse, o Senhor. Eu quero lá saber cair no mão dizendo, o meu Deus é clemente, porque a sua misericórdia. Eu quero o Senhor. E o Senhor foi lá. Ah, meus irmãos, o Senhor foi lá. E terça-feira eu estava falando com os irmãos na igreja. Começou a debulhar a vida. Já debulhar, como é debulhar milho? Para tirar o milho do capuco, você. Para separar o capuco do milho. O Senhor vai lhe debulhar, se necessário, para ficar só o que presta. O ouro. O capuco joga, o ouro fica. Seu Leonardo ri porque ele sabe o que é debulhar milho. É terrível. Pior é feijão. Feijão seco. Manguá. Quem já viu manguá do feijão? Bota no saco, vai. Mas o que é que fica? Feijão bom. Mas a palha vai ter que ser tirada. E a palha é o mal que fica bem ligado a gente. Esse mal que vive aí com você grudado. Talvez Jesus precise usar o manguá dele para lhe libertar da palha seca da sua velha vida, para deixar o feijão bom. Não vacile. Nós não podemos ter dúvida a respeito do amor de Deus. Tomar o jugo de Cristo significa submissão. E essa noite eu quero fazer esse convite a você. Jesus diz, venham a mim e eu vou dar descanso. Mas tome o jugo e aprendam. Tome e aprendam. Em 1 Pedro 5,6 diz assim, humilhem-se. Quem quer se humilhar? Ninguém. Nada. Eu estou procurando lugares mais altos. Humilhem-se na presença de Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Tomem sobre vocês o meu jugo e você vai conhecer o poder salvador de Jesus Cristo em toda a sua plenitude. A proporção que você aprende o significado de ser controlado pela vontade dele, você vive de glória em glória. Mas vai ter que se render. Uma vez mais eu digo, implica em obediência. O que o Senhor tem chamado você a fazer é obedecer. Mas eu tenho obedecer, tomar e aprender se segue logo depois do venha e descanse. Primeiro Ele lhe dá descanso, Ele lhe deixa tomar um fôlego. Respire. Agora tome o jugo e aprenda. O Senhor sabe cada processo que você precisa viver, e Ele é organizado em suas seleções. Venha, descanse. Agora tome e aprenda, porque o meu jugo, diz o Senhor, é suave e o meu fardo é leve. Um discípulo é um aprendiz. Eu estou convidando você hoje à noite a ser um discípulo. Amém. E discípulo é um tanto quanto mais simples, porque discípulo só faz o que o Senhor quer. Você só vai fazer o que Deus mandar. Aprendam de mim. Um tempo os apóstolos
chegaram lá em Efésios, na cidade de Éfeso, e disse assim: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Estão muito libertinos, estão vivendo de forma dissoluta. Aprendam agora de mim. Não foi assim que vocês aprenderam. Cristo é ao mesmo tempo a lição e o professor, mas o aprendizado só vai chegar pela obediência. Então, assegure as bênçãos que Ele tem através da obediência a Ele, da entrega irrestrita a Ele. E como eu disse na música de comunhão, comunhão é um privilégio. O que é comunhão? É união. Regeneração une você a Deus. E a comunhão, depois de você ser unido a Deus, você se une a outras pessoas que vão lhe ajudar a caminhar em novidade de vida. E aí você vai conversar com eles, vai dizer: meu irmão, está tão difícil. E ele vai dizer assim: eu estou aqui. Pelo contrário, ele não vai dizer aquele: ah, não, isso é peixinha. Não, não, não. Porque ele sabe o que é padecer. Porque ele já viveu. Ele vai dizer assim: eu estou aqui. Vamos caminhar junto. Está cansado? Você pode chegar e dizer: pastor, estou cansado. Ele vai dizer: ah, eu tenho uma solução. Vamos dividir o jugo. Sempre vai ter um jugo, meus irmãos. Pare de orar o que Deus não vai fazer. Deus não pede para você orar para que um jugo desapareça da sua vida. Sempre vai haver um jugo aqui nessa terra. O que você pode fazer é trocar o jugo. Pare de orar errado, pedindo a Deus para tirar o peso. Porque Deus não vai tirar o peso, Ele vai trocar. Você pode trocar o seu peso, que é o peso do pecado, pelo peso de Jesus, que é suave e leve. Troque o fardo. Troque o fardo. É um privilégio. Enquanto nós vamos cantar, cantar essa canção, se você é a pessoa que está cansada, sobrecarregada e veio aqui e ouviu essa palavra toda e entende que só existe um verdadeiro descanso com a libertação do peso e do jugo do pecado, hoje é uma noite de você confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você pode fazer isso aqui. Você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar com você. E o que é que vai acontecer, pastor? Olha, a Bíblia diz que aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai confessar essa vida ao Pai dele. Quando você disser assim aqui: Senhor, eu estou cansado, eu quero ser seu, ele vai dizer ao Pai dele: Pai, esse é meu. Ele me confessou lá na terra, ela me confessou lá na terra. Depois você vai descobrir um monte de coisa. São delícias perpétuas na presença do Senhor. Então, se você quiser, enquanto nós iremos adorar e orar, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar com você. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Na realidade, Ele marcou. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei, e a paz
hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, quem quiser. A minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aos irmãos aqui dessa igreja, eu quero lembrar a você que a expiação traz uma satisfação para a nossa consciência. Jesus ali na cruz nos chamou e nos libertou. Isso deixa a nossa consciência livre. Mas eu quero dizer a você que nós necessitamos da pessoalidade de Jesus conosco. O Jesus da cruz precisa ser o Jesus do nosso dia a dia, caminhando com a gente pelas ruas da cidade, entrando com a gente nos nossos locais de trabalho, caminhando com a gente pela nossa escola, dobrando as esquinas da nossa casa. Ele precisa ser o Jesus pessoal. Só assim a nossa alma vai ser satisfeita. Ele preenche, sim, na expiação o peso da culpa, mas um Jesus pessoal, um Jesus que caminha conosco, vai satisfazer os desejos da nossa alma, porque a nossa alma vai desejar a Ele dia após dia. Caminha assim em novidade de vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pode ficar de pé. Pai, eu te dou graças por essa noite aqui, pelo seu convite para ir até o Senhor, nós que estamos cansados e sobrecarregados, porque há alívio no Senhor Jesus. Nós queremos aprender a tomar o jugo do Senhor sobre a nossa vida, e precisamos aprender do Senhor, porque é do Senhor que vem a mansidão, é do Senhor que vem a humildade, é do Senhor. É assim que a gente vai achar descanso para essa nossa alma nervosa. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o seu jugo suave seja uma realidade na nossa vida, que o fardo leve seja algo vívido em nós. Venha sobre tudo aqui. Amém. Venha sobre todos aqui. Amém. Venha sobre o que está frio, venha sobre o que está morno. Amém. Venha sobre o que está morto. Amém. Venha sobre tudo e sobre todos. E sopra o seu vento de vida, o seu fôlego de vida. Renove a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.